Olá, eu sou a professora Miriam Lesbão e vou ministrar para vocês algumas aulas referente a linguagens, que é a disciplina que vocês vão ver. Então, estão todos convidados a entrar nesse mundo da linguagem e compreendê-la um pouco mais. Afinal, só evoluímos e somos o que somos por conta da linguagem. É isso que nos difere dos outros animais. E qual é a intenção da linguagem? A intenção da linguagem, entre tantos, é argumentar, provocar humor, entreter, emocionar, informar, questionar, indagar e outras que vocês estão vendo aí e outras que não estão colocadas e que vocês vão percebendo. Vamos observar agora uma tira. Nessa tira, vocês podem observar que nós temos aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, neste caso, só pela linguagem verbal, eu posso fazer uma leitura. Mas, com a linguagem não verbal, é que eu vou compreender melhor. Observe bem. Pela primeira vez, é a primeira vez que caminho nas pernas de uma mulher e ela não faz nenhum escândalo. Observe que ela não faz um escândalo por quê? Porque ela está morta. Como que nós percebemos isso? Observando que tem uma etiquetinha no dedão dela, mostrando um número e a sigla IML, que nos remete ao Instituto Médico Legal. Logo, concluímos que essa pessoa está morta. Enfim, é claro que essa tira ela está aí mais para provocar humor. É claro que nem sempre o humor é apenas para rir, para achar engraçado. O humor também, ele tem a função de criticar. É o que ocorre com essa tira da Mafalda, que eu vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: a fome e a pobreza no mundo acabaram? As armas nucleares foram suprimidas? Bem, acho que não, filhinha. Então, para que foi que a gente mudou de ano? Então, aqui, o que Mafalda vai fazer? Ela vai questionar. Ora, mudamos de ano, temos um ano novo, vida nova. Se é tudo novo, então o mundo também mudou. O mundo agora é novo. E esse mundo, ela imagina que é um mundo que tenha paz, que as pessoas se relacionem bem, se amem. E, no entanto, não é isso que acontece. Então, há aí, além de trazer o humor, há aí também uma crítica. Lembrando que o humor é uma quebra de expectativa. Neste outro texto, vocês vão ter contato também com a imagem, que é um gráfico. Então, vocês vão observar este gráfico que vai estar mostrando aí para vocês o crescimento da matrícula no ensino superior. Logo, subtende-se que há aí um crescimento de pessoas ingressando no ensino superior. Então, nós temos aí uma linguagem que busca uma informação objetiva, clara. Seguindo adiante, vamos ter aqui um texto. Observe que agora esse texto, ele vai trabalhar com uma linguagem que vai nos emocionar, vai provocar emoção. Olha só, a pipa. O menino doente pediu uma pipa. As cores dela tremulavam junto à janela do quarto. Pai, você me leva para soltar? Quando ficar bom, eu levo. Na hora do enterro, o pai não quis carregar o caixão do filho. Preferiu empinar a pipa entre os túmulos. Observem que esse texto, ele tem a intenção de provocar algum sentimento no ser humano. Então, o texto, ele é construído por aquilo que também não foi dito, que são os subentendidos. E é muito importante que, nesse contexto, vocês consigam fazer essas leituras, tanto nas tiras que eu já mostrei para vocês, quanto nesse texto. Por quê? Porque é uma leitura do que não foi escrito. E o que não foi escrito aí? Mas que nós podemos perceber pelo que foi escrito. Nós sabemos que tem um menino doente, mas sabemos que ele está muito doente. Por que ele está muito doente? Porque ele está no quarto, ele está fechado no quarto.
ele não está doente apenas. Então, ele está num momento de convalescência muito grande. Ele deseja brincar, ele deseja liberdade, ele deseja sair daquele lugar onde ele está. E isso, o que chama a atenção dele? A pipa. A pipa simboliza a brincadeira, simboliza a liberdade, simboliza esse desejo nesta criança de liberdade, de libertar-se daquele quarto ou daquela doença. E o pai? O pai, o que você percebe e que não está escrito, que ele é cuidadoso. Ele não vai deixar o filho sair porque ele não pode, porque ele está doente. Não pode ir lá fora, provavelmente ele está num estado muito grave, por isso está deitado. Então esse pai é cuidadoso. Mas ele diz, quando ficar bom, eu levo. E aí nós temos as reticências, que vai nos dar uma ideia de um tempo que passou. E daquilo que não aconteceu, que poderia acontecer. Então vai deixar vago. E aí o que nós temos? Então passou-se o tempo, essa criança doente, ela morreu, ela veio a falecer, veio a óbito. Na hora do enterro, o pai não quis carregar o caixão do filho. Então o que nós temos aqui? Nós temos um pai realizando o desejo do filho, que era empinar pipas e não enterrá-lo e mantê-lo guardado. E é isso que o pai vai fazer. Então observem que nesses textos que eu trouxe para vocês, há as mensagens que estão subentendidas. E é muito importante que nesse mundo de linguagens, vocês tenham este olhar para perceber o texto, para perceber as linguagens e perceber o que está por trás desse texto também. É muito importante que vocês façam essas leituras. Então, nós temos aí um texto que é literário, que é poético. Diferente daquele gráfico que nós acabamos de mostrar, que tem a intenção apenas de informar, de trazer dados estatísticos. Nós temos aí porcentagens, nós temos aí uma temporalidade marcada pelos anos, né? Diferente deste, que quer também, há o subentendido aí, porque ele está questionando, está criticando este mundo que não muda, tá? Então, cada um vai trazendo uma leitura. E aí, nós vamos pensar na linguagem e suas ideologias. Olhando aquele gráfico, eu posso ver uma ideologia por trás. Quem colocou aquele gráfico? De quem é esse gráfico? O que ele pretende mostrar? Nesse texto literário que nós lemos, qual é a ideologia por trás dela? Tá? Então, tudo isso, a linguagem ela é carregada de ideologias. E aí é extremamente importante que vocês saibam perceber isso. E isso é ler. É fazer leituras, e não leituras apenas do que está escrito, decodificando. Como isso agora? Ó, a linguagem e suas ideologias. Mas fazer leitura daquilo que está por trás do que está escrito, ou do que foi dito. Aí sim, seremos verdadeiros leitores. E é isso que vocês vão se tornar. A linguagem e suas ideologias, ela vai trazer, eu acabei de mostrar para vocês, eu não falei para vocês, olha o que está implícito, o que não foi dito. Então percebemos que aquele menino estava muito doente, não estava escrito, mas estava ali, que o menino morreu, que o pai era cuidadoso. Isso está implícito. Então, para ler bem um texto, você vai ter que estar atento para o quê? Para a ambiguidade, para o pressuposto, para o implícito no texto, para o humor, a emoção, a argumentação e a crítica. Então, observe que nesses textos que eu acabei de passar para vocês, há crítica neles, principalmente o da Mafalda, que era extremamente crítica, e a argumentação também. A emoção, a humor, há o que está implícito, e é claro que a linguagem de uma tira, de uma charge, e até mesmo de um texto literário, traz ambiguidades. Então vamos ver, vamos seguir adiante observando. A ambiguidade também, ela pode ser provocada intencionalmente e pode ocorrer justamente por uma desatenção, que aí, neste caso, não é legal. Por exemplo, você vai fazer um relatório ou um texto dissertativo argumentativo. Você não pode usar ambiguidade nesse tipo de texto, a linguagem aí tem que ser outra. Então, observem bem esses trechos. Ó. Meus filhos viram feras no zoológico. Nós temos aí uma ambiguidade lexical. O que é isso, lexical? É o léxico, é a palavra. Então, observe lá, viram.
Está em destaque, não está? Viram? Viram a palavra viram? Observe que esse viram que eu estou direcionando a vocês é no sentido de ver, ok? Ok, mas não fica claro se eles viram no sentido de ver as feras ou se eles viram no sentido de virar feras, né? De se tornarem uns capetinhas, sabe? Danadinhos mesmo, né? Então nós temos aí a ambiguidade lexical. Olha outra ambiguidade lexical. O cadáver do índio Galdino foi encontrado perto de um banco. Assim, um banco que eu posso lá sacar dinheiro, é uma instituição financeira? Ou é um banco onde eu posso sentar, bater um papo, conversar? Isso não fica claro. Então, há uma ambiguidade aí também. Agora, neste caso, é uma ambiguidade sintática. Por que é uma ambiguidade sintática? E o que é isso? Tenho certeza que todos vocês sabem, mas vou retomar. A ambiguidade sintática, ela trabalha com a relação das palavras. Então, neste caso, ó, o policial pegou o ladrão em sua casa, a casa do policial ou a casa do ladrão? Então, não se sabe. Então, a colocação desse pronome aí, onde ele ficou colocado, causa a ambiguidade. Dando continuidade. Aqui nós temos uma charge que vai nos mostrar também a questão do humor e, por trás disso, nós vamos ter implícito uma crítica. Universidade escrito com C. Então, nós temos um problema linguístico aí, um problema gramatical. E aí, nós temos o que eles dizem. Como? Errado. Vai me dizer que se escreve com SS, com 2 S's. Então, quem está adentrando a universidade, nós vamos ter aí o implícito de quem está adentrando a universidade não está preparado. E que a própria universidade não está preparada para recebê-los. E isso está mostrando o quê? Que a educação está mal, está indo de mal a pior, ela está decadente. E essa decadência vocês percebem também na imagem. A imagem vai contribuir para que vocês vejam. Olha o muro, como ele tem alguns rachados, manchas, como se estivessem furados. A imagem ela é acinzentada, não há colorido. Então, tudo isso são elementos que vão ajudá-los na leitura e na compreensão do texto. Neste caso aqui, esse outro texto, ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar trazendo informação. A intenção é apenas essa, informar. Não há crítica, não vai trazer aí questão de criticar, de argumentar, de defender um ponto de vista. Apenas dizer aí o que ocorreu com a presidente Dilma Rousseff, né? O que ela afirmou, né? Então, ela afirmou, nessa sexta-feira, 6, na Rússia, que o presidente norte-americano Barack Obama se comprometeu a dar explicações sobre as denúncias de espionagem do EUA até a próxima quarta-feira. Dilma disse que Obama assumiu responsabilidade direta e pessoal sobre as investigações das ações de espionagem. Então, observem que aí não há intenção nenhuma de argumentar, de criticar, apenas informar o que aconteceu. A linguagem ela não é literária, é uma linguagem clara, objetiva. Então, quando vocês forem fazer um relatório, quando forem trazer alguma informação, a linguagem tem que ser assim, clara e objetiva. E prezando sempre pela norma culta. Aqui nós temos uma outra imagem, eu estou mostrando um gênero textual, porque vocês têm na apostila de vocês fala sobre gêneros textuais. Aqui é um outro, tudo que eu fui trazendo para vocês está mostrando dividido em gêneros, né? Então aqui nós temos uma pauta musical. Só vai entender esse texto quem sabe ler pauta musical. Então, quem sabe vai conseguir entender, compreender bem. Mas aí trata-se de uma música de Chico Buarque. A gente vê pelo título, mas a compreensão da tonalidade, das notas musicais a serem tocadas, só quem compreende esse tipo de texto, esse gênero textual. Opa, pulei 2 vezes, voltando. Neste caso, nós temos um texto poético, é um poema modernista de Manuel Bandeira. Ele se estrutura de uma forma que você vai observá-lo, os espaços em brancos, a forma do poema vai também determinar e vai também dizer algo. Então, o texto está falando, olha o nome do texto, A Onda. Então, observe o poema, ele é todo irregular, fazendo movimentos de palavras como se fosse uma onda. E
a sonoridade das palavras vão contribuir para essa ideia de onda, do ondulado. Observem bem a sonoridade que ele usa, repetindo aí, fazendo as assonâncias, que são as repetições da vogal A e da vogal O, e as palavras que vão se repetindo com uma sonoridade muito próxima. Olha só. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda, onda, ainda, anda, aonde? Aonde? A onda, a onda. Então percebam que quando você faz a leitura, a sonoridade, ela te remete nesse ir e vir, nesse balançar da onda. Tudo isso é linguagem. Tudo isso é que nos move, é que nos emociona, que nos faz achar bonito ou não, que nos faz gostar ou não. É a linguagem que promove tudo isso. Vamos a um outro texto. Esse texto, ele vai refletir, é uma imagem totalmente não verbal, é uma obra de Cândido Portinari, que vai falar dos flagelos da seca, que Graciliano Ramos fez muito bem na obra Vidas Secas, em sua obra Vidas Secas, e nós temos aí o quê? Nós temos uma imagem de uma família, de um retirante. Então observem a imagem, olha só como é seco, como é sem vida, os ossos secos ao chão, remetendo essa secura, essa falta de vida, esse sofrimento. Os olhos das pessoas, as expressões das pessoas denotam todo o sofrimento que elas sentem. Além disso, você vê que a imagem é uma imagem que busca tonalidades escuras, que nos remete o quê? A tristeza, a morte. Não é morte, mas parece morte. Então, tudo isso, a gente vai percebendo aquilo que não foi dito, mas que a gente vai percebendo pelas cores e pelas imagens. Enfim, para que vocês percebam nos textos que vocês vão fazer, e eu sei que determinados cursos vão exigir de vocês uma linguagem mais técnica, então eu coloquei para vocês algum exemplo para que vocês percebam que ao fazer um requerimento, ao fazer um ofício, não existe invenção. Tá? É diferente, você vai fazer um poema, você inventa, você cria formas, você usa uma sonoridade, outra, você vai pintar um quadro, você vai escolher as cores, você vai inventar. Num texto objetivo, como um relatório, como um ofício, como um requerimento, como uma dissertação, um TCC, a sua linguagem tem que ser objetiva. Direta. Então, você não vai usar a linguagem figurada, fazer comparações, a não ser que seja comparações de laboratórios, de coisas específicas. Então, aqui tem um exemplo que mostra para vocês que não é simplesmente você pegar isso daí, essa forma, tá? E mudar apenas nomes, endereços, para quem está se direcionando. Então, não há, eu preciso aprender a fazer tal coisa. Quando você aprende a fazer um ofício, você simplesmente vai mudar o que nele? Você vai mudar algumas situações apenas, mas o estilo, a forma é a mesma. Então, vai depender aí, claro, de uma determinada empresa. Às vezes tem uma empresa que usa um estilo de ofício, de requerimento, tem outra que usa um pouquinho diferente, mas eles vão buscar sempre dentro das normas da ABNT. Então, não há assim, grandes diferenças. Então, aqui eu deixei para vocês alguns modelinhos para que vocês vejam e desta forma vocês consigam fazer, caso seja necessário, na empresa em que vocês forem trabalhar, ou que já estão trabalhando, ou algum trabalho, alguma atividade que tiver que fazer, então vocês já vão ter noção. E sempre nesses textos tem que prezar pela norma culta da língua, que nós vamos discutir numa próxima aula, que será de variações linguísticas. Então, nós temos aqui esse texto, temos um outro modelo aqui,
tá? Que vocês estão vendo, que vai falar de um requerimento, que também é um pouquinho diferente, mas não muda muito. Na parte de baixo ali da assinatura tem que dar um espaço. É que para caber no slide eu deixei desta forma. Mas observe que é sempre uma linguagem objetiva e direta. Neste caso, aí nós temos aqui, eu deixei para vocês 2 links, e o primeiro link vocês vão entrar e vai ter todo explicando direitinho como que faz, o que você tem que pôr aqui, quantos espaços deve dar, todo o esquema como vocês devem fazer para fazer um relatório técnico, que eu sei que muitos de vocês vão precisar fazer. Então tem os esquemas direitinho para se fazer. E aí vocês vão acessar, vão ver e pronto, pega aquilo ali, pega aquela fórmula e sigam. Aí o que vocês têm que dominar é a linguagem. Isso é extremamente importante, tá? Que é a norma culta da língua. Nós vamos discutir na próxima aula, ok? Então, pessoal, a linguagem é extremamente importante. Ela é o seu cartão de visita. Essa linguagem que a gente conversa com um colega no dia a dia é uma, mas no momento que eu estou no meu trabalho, no momento em que eu estou conversando aí com o diretor da minha empresa, ou estou pleiteando uma vaga, a minha linguagem é outra. E a linguagem é o nosso cartão de visita. Então, cuide dela muito bem, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.